Olá, eu sou Alberto Coboi e seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje começa uma viagem imaginária no meu livro Infância do Coboi e os seus mistérios. Nestes vídeos, pretendo trazer até vocês um pouco da realidade que está presente neste livro. Como ponto de partida, trago a primeira história, muito interessante, que tem como título Encontrei um Fantasma. Portanto, a história é longa. E é por essa razão que irei apresentar em pequenas partes para facilitar a interpretação e compreensão. Vamos sem demoras acompanhar a primeira parte da história Encontrei um Fantasma. Porém, antes disso, não se esqueçam de deixar os vossos comentários sobre o vídeo e se inscrevam no canal. Vamos! Mush mush. Encontrei um fantasma. Há muito tempo, muitas histórias eram contadas de forma fictícia, ou a maior parte delas eram acontecimentos que os contadores ou parentes mais próximos haviam passado uma experiência do género. A história que estou prestes a contar não é fictícia e muito menos algo que aconteceu com alguém próximo de mim, mas sim algo inédito, sem explicação e até hoje eu sento para tentar entender o que aconteceu naquele ano. Para quem conhece a província de Manica, sabe muito bem que a província é cheia de histórias misteriosas, que a maior parte destas são por magia negra, feitiçarias ou entre várias outras práticas obscuras que, com aquela idade inferior, não poderia explicar e continuo sem entender até hoje. Contudo, digo graças a Deus que não me vi entrar para essas práticas em nenhum momento da vida. Mas, sendo um africano de origem, acredito que os meus progenitores já alguma vez me levaram para uma palhota onde residem os chamados curandeiros, para resolver uma e outra anomalia que tive durante a infância. E até porque foram nesses lugares onde os meus pais dizem que salvei de algo que tanto me apoquentava, desde os meus primeiros dias de vida. Certa vez, como de costume, eu junto dos meus 2 irmãos e primos, fomos incumbidos a uma missão de fazer a limpeza na machamba, que era para estar pronta até a época que iríamos lançar a semente, assim que tivesse caído a chuva. Na altura, já com os meus 17 anos. Lá fomos nós, naquela maior alegria pensando que as coisas estavam muito normais como teriam sido nos outros bons anos que havíamos passado na machamba, mas que desta vez diferiria. Primeiro porque naquele ano a minha avó estava incomodada e não podia se movimentar, e também a questão de que a maior parte da nossa família também não poderia se fazer presente. E segundo é que mal sabíamos nós que estávamos prestes a passar por um dos maiores dramas que já passamos nas nossas vidas. Eu dizia sempre aos meus irmãos que uma das coisas que me fazia bem em dezembro era passar algum tempo no campo para poder me livrar de toda a bagagem psicológica que havia carregado durante todo o ano, e com certeza, aquilo deixava-me tranquilo e poderia voltar para o ano académico cheio de energias positivas e muita força de vontade. Para a nossa surpresa, pessoas de má fé naquele ano colocaram as nossas 2 palhotas em chamas e não tínhamos onde ficar, pois, normalmente quando fôssemos a machamba, ficávamos hospedados no quintal da minha avó. Então, a solução foi de nos hospedar na casa da minha tia que ficava um pouco mais para baixo depois da nossa habitual. E pelos relatos que haviam chegado até nós, mas que foram ignorados por muito tempo, é que aquela mesma zona onde ficava a casa da minha tia, era um quartel dos soldados zimbabuenos quando foram para dar apoio às Forças Armadas de Moçambique para a Guerra Civil que durou 16 anos. Sendo um quartel, significa que muita gente havia perecido naquele local e por se tratar de guerra, às vezes nem condições condignas de sepultamento eles tiveram. Passados quase 30 anos, era naquele mesmo local que nos iríamos nos aconchegar. Num desses dias, acabávamos de capinar uma boa porção e contávamos que dentro de 3 a 4 dias iríamos terminar a primeira fase e voltar para casa, na cidade. Ficaríamos à espera simplesmente da chuva para lançar a semente. Fazíamos essa matemática eu e o meu irmão mais velho enquanto íamos pilar a matapa no vizinho mais próximo que tínhamos, a cerca de 5 km. Na conversa distraída, com o meu mano, eu olho na direção do pôr do sol e vejo uma luz que foca na minha cara e faz sinal 2 vezes e depois ela apaga. No mesmo momento o meu irmão também observava o que eu via, mas haviam-nos educados a não revelar para ninguém situação estranha como aquela, sob risco de não encontrar o caminho de volta para casa. Continuamos a caminhada, e na volta a situação foi similar, mas não muito espantosa porque o céu ainda estava claro e era possível constatar as coisas por volta. O que vimos antes foi mais leve do que o que haveríamos de ver mais tarde. Preparamos a matapa, um dos pratos que eu mais gosto, e sendo no campo, não há aquilo de preparar a comida em lugares fechados ou apetrechados, não. A cozinha estava ao ar livre, pois tratava-se do verão e queríamos aproveitar a apanhar um ar fresco daquela noite. De repente aquelas luzes que vimos antes, agora multiplicaram, antes uma luz e agora 3 em lugares diferentes, mas com um único objetivo, focar onde nós estávamos sentados. E naquele instante, o lugar onde estávamos sentados ficou muito, mas muito claro que já estávamos confusos se tratava-se de ser dia ou noite. Aquilo permaneceu todo aquele tempo enquanto nos tomávamos a nossa refeição. Todos ficamos em pânico, mas nada podíamos fazer, porque as luzes que vinham do céu, se calhar porque eu também, como disse antes, não sei explicar ao certo, vinham da direção que podíamos levar para fugir daquele lugar. Meu Deus!
Desde que aquilo começou, por volta das 19 até desaparecer às 1 ou 2 horas da madrugada, não proferi nenhuma palavra sequer, e o único que tentava contar histórias para ter a certeza de que não havíamos perdido os sentidos era o meu irmão mais velho. Dormimos na luz, porque até mesmo dentro da nossa casa, era possível olhar para a cara de cada um de nós e ver todas as cicatrizes que o outro tivesse, e isso sem sombras de dúvidas. Não ardia, não movia e a cor da luz era normal que todas as pessoas conhecem. A minha avó, depois que ela acompanhou os relatos, disse que fomos homens de coragem, com Deus no coração e, mais importante, sem nenhuma ligação com as ditas raízes. Porque se fosse o contrário, então aquela seria uma noite ainda pior que aquilo que havíamos imaginado. Segundo ela, quando essas forças malignas se aproximam dos seres humanos, elas tendem a fazer mal caso as pessoas sejam drogadas ou ligadas ao mundo obscuro, e nós, por sermos jovens, não tínhamos essas conexões, graças a Deus. Ainda salientou que essas forças malignas não gostam do cheiro do fósforo, então tudo o que tínhamos que fazer naquele instante era só acender um palito e tudo aquilo iria desaparecer. Soluções de quem não passou o que nós passamos, mesmo sendo viáveis, e não podiam ajudar a quem tivesse passado pelo pânico. Caro amigo, por aqui fica a primeira parte da história Encontrei um Fantasma. Vejo vocês na segunda parte para entender o que aconteceu depois. Um abraço, mush mush.